Boa noite a todos. A nossa apresentação hoje é sobre. Só um pouquinho. Nossa apresentação é sobre substâncias puras, misturas e solubilidade. Na BNCC, esse tema é para crianças de quarto ano. A unidade temática, segundo a BNCC, é matéria e energia, e as habilidades são identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades observáveis, reconhecendo sua composição. Então, de acordo com, nós vamos seguir os três momentos pedagógicos de Deleuze-Koff e Angot de Pernambuco, e nesse momento a gente começa a nossa aula com dois questionamentos, desculpa. O que acontece quando misturamos água e óleo e o que acontece quando misturamos água e sal. Neste momento em aula, nós deixaríamos que as crianças respondessem com base na sua vivência, com base nos seus conhecimentos prévios, e essas questões elas serão respondidas no decorrer da aula. O microfone está desligado. Obrigada, Valdete. Dando início à nossa discussão, nós abordamos as substâncias puras. Mas o que são substâncias puras? Substâncias puras são os materiais formados por apenas um componente, ou seja, tem na sua composição moléculas de apenas um elemento. Essas substâncias estão presentes em praticamente tudo que nos cerca, mas elas são muito difíceis de serem encontradas sozinhas. Mais facilmente encontramos elas na forma de misturas, compondo outras misturas. Aqui nós temos alguns exemplos de substâncias, como a água, o óleo, o sal e o café. Pode passar. Eu vou falar sobre solubilidade. Solubilidade é a capacidade de uma substância se dissolver em outra substância e virar uma mistura homogênea. Quando se diz que um elemento é solúvel em água, isso quer dizer que quando ele é colocado em água, ele se dissolve e vira uma solução. Por exemplo, o que vocês acham que acontece se eu misturar água e um pouco de sal? Será que nós vamos conseguir ver o sal separado da água? Será que ele vai se dissolver na água? O que vocês acham? Eu acho que vai dissolver, dependendo da quantidade que a gente colocar, né? Eu trouxe aqui para a gente dar um exemplo de vocês. Conseguem ver? Tem um copo com um pouco de sal. Aí eu vou adicionar água. Eu vou misturar os dois. Ó, o sal ele foi completamente dissolvido na água. A gente não consegue mais perceber o sal, porque ele está dissolvido. O resultado disso é chamado de solução. Ou seja, é uma mistura homogênea, porque a gente não consegue mais ver o sal. Agora ele está dissolvido na água. As soluções, elas estão presentes no nosso cotidiano. E muitas vezes a gente nem percebe. Um exemplo é o café, depois de pronto, o leite com chocolate, aqueles sucos de saquinho que a gente adiciona o pó, água e açúcar, o soro caseiro, eu não sei se todo mundo conhece, mas o soro caseiro a gente adiciona um pouco de sal, um pouco de açúcar em uma água filtrada e mistura. E assim a gente obtém o soro caseiro. E todos esses que eu falei são exemplos de soluções. Para se obter uma solução, são necessárias duas coisas. O solvente, que é a substância que vai dissolver as outras, e por isso ele tem que estar em maior quantidade.
e o soluto, que é a substância que vai ser dissolvida. Então, por isso, essa substância tem que estar em menor quantidade. E, tendo como base esses exemplos que eu citei, o café, o suco, o leite, o soro, eu queria que cada um de vocês escolhesse uma solução e falasse qual é o solvente e qual é o soluto que está presente nessa solução. O leite com chocolate. O leite, ele é o solvente e o chocolate é o soluto? Isso. É isso? Isso. Na água e sal que você fez, a água seria o solvente, né? E o sal o soluto. O sal Isso? soluto, isso. No café, seria a água, o solvente, e o café em qual? O soluto? Isso, no caso, o café e o açúcar são solutos, né? E no caso do soro caseiro, a mesma coisa. A água é o solvente, o sal e açúcar o soluto. E nesses exemplos que eu dei, qual foi a solução que mais apareceu? Qual foi a solução? Não, qual foi o solvente que mais apareceu? A água. A água. Isso mesmo. E a água, ela é considerada um solvente universal, por causa da sua capacidade de dissolver várias substâncias. Mas será que qualquer substância pode ser dissolvida na água? Por exemplo, se eu colocar água e areia, será que a areia vai ser dissolvida? Os dois elementos vão virar uma solução? Vou mostrar aqui para vocês. Eu trouxe aqui também com areia. Consegue ver? Tem areia. Eu vou adicionar água. Olha só, a gente mistura e a areia continua aqui no fundo do copo. Ela não se dissolveu na água. Essas substâncias que não podem ser dissolvidas, como por exemplo a areia, elas são chamadas de substâncias insolúveis. E um outro exemplo que a gente pode dar é a água e o óleo. Você adicionar água e óleo, ele não vai ser dissolvido. O óleo não vai ser dissolvido na água. E alguns fatores interferem na solubilidade da substância. Por exemplo, se eu pegar 2 copos de leite, um quente e um frio, e adicionar uma colher de chocolate em pó em cada copo, qual deles vocês acham que vai diluir com maior facilidade? O que está com leite quente ou o que está com leite frio? Com leite O que quente. está com leite quente. Isso, o que está com leite quente, ele tem maior facilidade para dissolver. Então, nós podemos dizer que a temperatura do leite, que nesse caso é o solvente, interferiu na solubilidade do chocolate. No mesmo caso, é o soluto. E se eu colocar 10 colheres de chocolate em pó em um copo de leite, o que vai acontecer? E misturar, será que vai dissolver? Eu acho que não. Não, né? O chocolate, ele vai diluir uma parte, mas ele não vai ser todo diluído. A outra parte, que está excedente, ela vai ficar ali no fundo. Isso acontece porque a quantidade de soluto foi muito grande em relação à quantidade de solvente. Então, depois desses exemplos que eu mostrei, a gente pode dizer que os fatores que influenciam a solubilidade são a temperatura e a quantidade de soluto adicionada ao solvente. Pode passar o slide, então. Oi, então, e o que são misturas? Após o que um pouco de nós falamos, a gente entende que mistura é um sistema formado por 2 ou mais substâncias, ou 2 substâncias puras, chamadas componentes. E as misturas podem ser classificadas em homogênea e heterogênea. A Lívia deu mesmo alguns exemplos agora de misturas homogêneas, quando ela mostra, por exemplo, aqui, ó, a água e o sal está diluído de uma forma que eu não vejo. Então, eu estou vendo só uma substância. Apesar que, se a gente for analisar, sabemos que tem mais, né? Isso a gente chama de mistura homogênea. A gente só vê uma fase. Mas o que são fases? Fase é cada porção que apresenta aspecto uniforme, visivelmente, né? Por exemplo, se eu pegar a água e a areia, eu estou vendo 2 fases, tá vendo? É visível essas fases. Porque tem, inclusive, substâncias que a gente, a olho nu, a gente não consegue saber a quantidade de substâncias que tem.
que são as homogêneas, né? Aqui também temos outra substância, aliás, outra mistura, só que essa aqui é a heterogênea. Vocês estão vendo que tem mais de uma, que temos areia, água, como a Lívia falou, que é o solvente, né? E temos o óleo. Eles não dissolvem, tá vendo? E forma a mistura heterogênea, que apresentam mais de 2 ou mais fases. Mas e assim, depois que eu faço essas misturas, como que eu vou separar, se eu precisar? Então, vamos para a separação de misturas. Temos muitos tipos de separação. As principais separações de misturas homogêneas, que são essa, tipo água e sal, que a gente não consegue ver a diferença de fases, né? Porque já só tem uma, é a destilação simples. Por exemplo, a gente separa substâncias sólidas de substâncias líquidas através de seu ponto de ebulição. Por exemplo, a água e o sal. A gente aquece a água com sal, a água vai evaporar e vai sobrar o sal. É assim que a gente obtém o sal que a gente usa, por exemplo, o sal marinho. Entende? É bem simples. Eu fiz aqui em casa e ficou muito fácil. Depois pede alguém para fazer, tá? Se vocês quiserem. Eu faço também. E temos a destilação fracionada, que é a separação entre substâncias líquidas através da ebulição. Assim, os líquidos são separados por partes até que obtenha o líquido que tem maior ponto de ebulição. Por exemplo, separar a água da acetona. A acetona vai ebulir e vai ficar água. A vaporização, conhecida como evaporização. Aí a gente consegue isso ver quando a gente põe água para ferver, que a gente vê a água sumindo. Isso é evaporação, que consiste em aquecer a mistura até que o líquido evapore. Aí assim vai separar o sólido do líquido. Por exemplo, assim que a gente tem o sal marinho, né? E nas misturas heterogêneas, os principais são a centrifugação, que é uma força centrífuga, onde separa o mais denso do menos denso. Por exemplo, a gente tem esse tipo de separação no nosso cotidiano, que é quando a gente lava roupa. A máquina separa a água, que é menos densa, deixando a roupa mais, às vezes não tão seca, mas até menos úmida, né? Que ela é mais densa. Por exemplo, temos a filtração, que esse também a gente utiliza muito quando a gente vai fazer um café, que a gente separa as substâncias insolúveis e os líquidos. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Aí, eu não reparei no meu coador caseiro, tá bom? Aqui é uma água com terra, com sujeira, assim. Aí a gente passa pelo coador. Olha. Tá vendo a diferença? Ainda sai suja, porque é uma água limpa, né? Mas olha só a diferença de quando a gente coa, quando a gente filtra e quando a gente não filtra. Ana, eu vou tirar o slide aqui, só um pouquinho, para aí tá. você consegue mostrar melhor. Mas acho que não precisa ser. Mas tá. É, mas rápido, dá para ver bem. Olha. Aí. É bom que vai coando mais. Ficar mais limpo. Aqui, ó. Aí essas são, aqui, tá vendo? A água com terra, com sujeira. Quando a gente passa pelo filtro, tá vendo? Ela não vai ficar limpa, claro, porque é uma água suja e teria outros tipos de processos. Mas olha só a diferença. Isso é o que acontece quando a mamãe e o papai fazem café, né? A gente filtra, ficando o pó no coador e sobrando só o café diluído que a gente pode tomar, né? E temos também a decantação, que é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Ela pode realizar entre líquidos e sólidos e líquido-líquido. No caso, o sólido deve ser mais denso que o líquido. O sólido vai para o fundo do recipiente. A gente utiliza um funil de decantação. Exemplo que a gente pode ter é separar água de areia e separar água de um líquido menos denso, como o óleo. Por exemplo, lembra que eu mostrei uma mistura heterogênea, tá vendo? O óleo, a água. Se a gente não tivesse o óleo aqui, a gente poderia usar um decanter e descer, tirando a água, e ficaria só
a terra, a areia aqui no fundo. Seria um tipo, né, de separação, um tipo de decantação. E eu acho assim que os maiores exemplos que a gente tem, os principais exemplos de separação são esses. E são mais comuns que a gente vê no dia a dia também. Então, é isso, então. Eu vou disponibilizar um quiz agora, que vai ter a função. Oi. Vamos ver se vai dar certo. Olha só, isso é para a próxima aula. Mas lembra que a gente aprendeu que a água é polar e o óleo apolar. Como eles têm moléculas diferentes, por isso que eles não se misturam. Então, o óleo tem desculpa, o detergente tem moléculas apolares e polares. Vamos ver se ele faz se tornar uma mistura homogênea. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ah, mas tem areia, hein? Olha que lindo. Olha que legal, se tornou uma mistura homogênea. Claro que aqui, como tem a areia no fundo, ainda é heterogênea porque tem mais de uma fase. Mas se fosse só a água, olha aqui o detergente e o óleo, olha só que legal. Você sofreu. Bem legal. Meninas, eu vou liberar o link de um quiz para vocês, só para a gente poder fazer, mostrar como que na escola, nesse ensino remoto, a gente poderia auferir se as crianças conseguiram chegar ao entendimento do que está sendo passado, tá? Então, eu vou liberar rapidinho o quiz aqui. E aí vocês tentem entrar, por favor, e aí a gente vai fazer um experimento de tecnológico, digamos assim. Pode falar, Nath. Só para fazer uma ressalva aqui, que a água que foi tão usada como exemplo na nossa aula e apresentada como substância pura, ela só é considerada substância pura quando ela se encontra na sua fórmula H2O. A água, como nós conhecemos no nosso dia a dia, a água encanada, a água mineral, ela não é uma substância pura, ela é uma mistura, porque agrega outros componentes além da H2O. Então, só para fazer essa ressalva, para não ficar confusão. Ótima observação. E respondendo as questões lá, as questões norteadoras lá do começo, que é o que acontece quando misturamos água e óleo, o que acontece quando misturamos água e sal, acredito que essas respostas elas foram sim sanadas, né? Foram. Então, durante a aula a gente pôde observar que a água com óleo ela é uma mistura heterogênea e a água com sal ela é uma mistura homogênea. Então, acho que isso a gente conseguiu deixar claro, então, a resposta, dar respostas para essas perguntas. Vocês conseguiram entrar no link? Eu enviei. O link que você disponibilizou é o link da sala, não é não, Rodete? Direciona para outra sala. Isso, eu tô só entrando na sala. Seu microfone está desligado, tá? Agora é o quiz, gente. Agora. Eu vi que tá gente entrando, eu falei, gente, como assim? Vocês entraram de novo? Agora é o quiz, por favor.
Vocês podem entrar, eu vou esperar todo mundo entrar e eu vou apresentar a tela aqui para que os nossos colegas que futuramente queiram utilizar esse aplicativo, que eu acho bem interessante, que aí eles possam ver como é que funciona, como é que é a visão do professor, tá? Quando a gente faz esse jogo. Foi aí a apresentação? Não, né? Não? Deixa eu ir de novo aqui, peraí. Ah, agora foi. Aí. Olha, gente, para nós que estaremos como professores, a tela que vai aparecer é assim, e aqui embaixo vai estar o nome dos alunos que vão participar desse quiz. Do start, e aí, no caso, as crianças, elas podem. Aqui na tela do professor a gente fica vendo como que está a evolução dos alunos, né? Em tempo real. E aí, quando finalizar, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu coloquei só 6 questões aqui, para a gente poder, para não ficar muito demorado. E aí, mas na sua aula você pode colocar quantas questões você quiser, você pode dar tarefa de casa. Então, é um jogo bem interessante. Adorei, Val, muito bom. Legal, né? Eu vou esperar só o meu computador ele processar e aí eu mostro como é que aparece para a gente os resultados. Que aí por isso que dá para gente, para nós como professores, para a gente auferir, né? Se o aluno ele conseguiu, se aquilo conteúdo que a gente passou, ele foi adequado, se foi muito difícil, onde foi que os alunos mais erraram. Então, dá para a gente ver tudo isso. Todo mundo terminou? Sim? O meu computador está processando ainda, tem alguém ainda. Nath também terminou? Bom, aqui a gente consegue ver as questões. Ó, aqui a gente vê que essa questão aqui, a questão número 1, duas pessoas erraram essa questão. Então aqui a gente já pode ter, na verdade, uma pessoa errou. Duas acertaram e um errou. Então a gente consegue ter uma ideia em tempo real, qual foi a questão que mais causou a dificuldade na criança. Baseado nisso, a gente pode voltar lá e explicar novamente o conteúdo, ou na próxima aula a gente frisar um pouco mais esse conteúdo em cima do que foi coletado. Aqui, por exemplo, se fôssemos uma turma de quarto ano, as crianças teriam errado, tipo, 10 crianças erraram a questão sobre mistura homogênea, elas não conseguiram identificar a resposta correta nessa questão. A gente conseguiria identificar isso e na nossa próxima aula nós conseguiríamos ir lá e explicar novamente, reforçar o conteúdo para que essas dúvidas fossem sanadas, entendeu? Então, é um jogo que te dá uma visão geral das crianças, né, do aprendizado, e faz com que você também repense os seus métodos, se foram eficazes ou não.
Então, é um jogo que dá para a gente levar para a vida, porque também a gente consegue passar a tarefa de casa e a criança ela consegue fazer essa tarefa, né? Em casa a gente vai conseguir ter o resultado real para a gente no nosso aplicativo. Ana, você quer falar alguma coisa? Valdete, dá para ver, por exemplo, o nome dos alunos, saber qual aluno errou, qual acertou, ou só dá porcentagem? Dá para ver lá na sua, quando você entra na sua página, na página do professor, lá vai estar o histórico de todas as atividades que você já aplicou. E nessa atividade vai estar o nome dos alunos e quais foram os alunos que tiveram o menor rendimento. Tem até um lugar que você pode colocar e-mail dos pais, que aí você vai contactar diretamente o pai dessa criança para falar se ela está com dificuldade. Eu não vou colocar aqui porque o meu computador está um pouco lento, então ele vai demorar um pouco para abrir todo esse processo, porque é um aplicativo um pouco. Não, nem é um aplicativo, é um site. Ele é um pouco pesado. Então, o meu computador ele vai ficar um pouco lento. Mas aí, se algum dos colegas da nossa turma quiser depois conhecer um pouco mais, eu posso explicar melhor como é que funciona, que eu achei muito interessante. Tá? Eu vou A- finalizar aqui. Eu vou finalizar a apresentação. Então é isso, né, gente? Foi ótimo. Também achei. Obrigada. Obrigada, até a Obrigada a todos. Até. Tchau. Tchau. Tá?